Antes de mais, agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade para estas jornadas de formação. Também agradecer ao Clube de Gel a disponibilidade de vir do Ribatejo para estar connosco. Neste momento também tenho outros trabalhos no Ribatejo, mas desde a primeira hora se disponibilizou cá vir para nos ajudar nesta reflexão. E por isso, é muita alegria que os temos cá, também é nosso amigo já de longa data, e por isso, mais uma vez, muito obrigado. Também agradecer à Federação Folclore Português, a presença dos seus representantes, o Lucílio e a Laura, por estarem aqui connosco, muito obrigado. E depois a vocês pela Dr. Maria José, já agora corrige em representação da Câmara, muito obrigado pela habilidade de nos ter disponibilizado este espaço para realizarmos estas jornadas. E por isso é para nós uma alegria poder estarmos juntos, sobretudo para pensar estas coisas do folclore, da etnografia, que muitas vezes são colocadas em segundo plano, em detrimento daquilo que é a vertente do espetáculo, que nos caracteriza bastante, não é? Sobretudo isso na visão externa, é isso que nos caracteriza. Mas nós, para fazermos um trabalho verdadeiro, autêntico, genuíno, também temos que nos versar sobre estas matérias. E por isso esta é uma primeira oportunidade, é uma primeira iniciativa que levamos a cabo e que queremos repetir a cada tempo, com outras dinâmicas, com outra dimensão também, puxando também outras realidades que não a nossa, só para esta reflexão. E por isso que este seja o primeiro passo que, em conjunto, possamos dar, juntamente com as instituições que regulam o folclore também, para nós podermos dar passos em direções alternativas, para que o nosso trabalho seja cada vez mais justo, mais verdadeiro, sobretudo, mais autêntico, e que aquilo que nós fazemos em palco seja uma coisa que esteja verdadeiramente documentada e pensada, e que não ande ao sabor dos dirigentes associativos, que infelizmente muitas vezes isso ainda acontece. Isso é uma luta que todos nós temos, é algo que nós nos devemos dedicar cada vez mais, e o RTA, neste último ano e meio, felizmente e infelizmente também, porque foi também devido à pandemia que nós começamos a dedicar um bocadinho mais ao estudo, e por isso também reativamos o Gabinete de Estudos de Etnografia e Folclore, para também que, com o trabalho que temos feito, temos verificado muitas coisas que nós fazemos, que muitas vezes nem sequer pensávamos, nem sequer sabíamos onde é que vinha, e também temos aumentado aquilo que é a qualidade do nosso trabalho. Esse também é o objetivo, e para que nós, quando representamos as nossas tradições, neste caso locais, estejam retratadas na nossa história, na nossa cultura, e que seja uma realidade que era de então, mas que é trazida por nós até aos dias de hoje. E por isso, é uma primeira iniciativa que tem a dimensão que tem, por isso o objetivo é nós, neste momento, refletirmos em conjunto, com a ajuda dos oradores, que vão apresentar os seus trabalhos, e também refletirmos em conjunto, porque depois haverá tempo também para nós colocarmos as nossas questões, para partilharmos as nossas inquietações e também as nossas realidades, e por isso que seja um dia profícuo para todos e para as nossas instituições, certamente será uma mais-valia que queremos repetir no futuro. Então vou apresentar também o orador, permitam-me conhecendo, que é mais fácil. Não diga outra coisa. Ok, vou dizer o que me mandou, que é mais fácil. Então, Ludgero Mendes nasceu em 1957 em Santarém, onde tem vivido. Dirigente associativo, licenciado em Antropologia e pós-graduado em Cultura Material pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Presidente da direção do Grupo Académico de Danças Ribatejanas de Santarém, da Homotáganos, Associação de Estudos de Património Etnográfico e Folclore de Ribatejo e diretor do Festival Celestino Graça, a Festa das Artes e das Tradições Populares do Mundo. Presidente da Assembleia Geral da Federação de Folclore Português, da Federação Portuguesa dos Jogos Tradicionais e da Federação das Coletividades da Cultura, Recreio e Desporto do Distrito de Santarém. Colaborador em diversos órgãos de comunicação social, membro do Centro de Investigação Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão e do Fórum Ribatejo. Produtor e apresentador de programas radiofónicos, palestrante e conferencista nas áreas de património turístico, taumaquia e folclore. Docente da UTIS, no curso de pós-graduação em Património, Cultura e Material. É isto, e eu quero passar a palavra ao Dr. Ludgero. Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito bom dia a todos. Começo por saudar os representantes da Câmara Municipal de Matosinhos, as amigas e representantes da Associação para o Português, Laura e Lucília, a direção do Rancho Típico da Amorosa e todos os presentes, naturalmente, entre os quais encontro muita gente conhecida de há muitos anos, o que constitui para mim motivo de muita satisfação. Um abraço também para o Zé Maria, que é de facto uma figura que já nos habituámos e exigimos que esteja presente nas nossas iniciativas, tendo perdido a oportunidade de termos o Jornal Folclore, enfim, que tanta falta nos faz, mas pelo menos a norte temos o Zé Maria, que vai dando visibilidade àquilo que o movimento associativo folclórico vai produzindo e divulgando um pouco por todo o país e por todo o mundo, através das redes sociais. Dizer-vos que, de facto, respondi a este convite, quer pelo que me encanta participar em iniciativas desta natureza, quer igualmente pelas relações de estima e consideração que tenho, pela família do Rancho Típico da Amorosa, que aprendi a respeitar e a admirar no tempo ainda do Dr. saudoso Dr. João Pimenta. E depois também do infeliz Dr. Carlos Moraes, que partiu tão cedo quando tanto tinha para dar ao folclore e ao resto típico da Amorosa. Uma advertência apenas, que é o facto de eu ter que dar esta matéria muito rápido. Este tema, folclore e folclorização em Portugal, é um tema que algumas disciplinas da faculdade utilizam num semestre. Eu, para o curso de pós-graduação em Património Material, sintetizei para 8 horas e aqui vou ter que o reduzir ainda mais para cerca de 1 hora. Portanto, há aqui muitos saltos, há aqui muita matéria que eu não vou aprofundar tanto quanto gostaria, mas espero que, ao menos, aquilo que é residual, aquilo que ficou, que vos sirva de alguma coisa para, como dizia aqui o nosso amigo, podermos saber o que andamos a fazer quando nos trajamos, quando subimos ao palco, quando nos encontramos com amigos e falamos de folclore. Esta comunicação, que eu vou tentar que seja o mais aligeirada possível em termos de apresentação, para não ser fastidiosa e não ser cansativa, mas é de facto estruturante para nós sabermos de que falamos quando falamos de folclore. E temos a noção de que o conceito de folclore, sendo certo que qualquer conceito é sempre redutor, mas apesar de tudo, no mundo há milhares de conceitos. Nós em Portugal temos dezenas de conceitos. O conceito é uma coisa que não está fixa no tempo, é uma coisa que vai evoluindo, porque também nós vamos evoluindo. E, portanto, o conceito ou a definição que tendencialmente fixa num tempo e num espaço determinada matéria deve ser encarada com alguma abertura, com alguma flexibilidade e sempre com a capacidade de acolher dados novos. É isso que nós também no folclore temos que ter. Muitas vezes, e falaremos disso em detalhe mais adiante, muitas vezes temos a tendência para pensar que o folclore só nos fala de coisas antigas, que o folclore está congelado, que não evoluiu, porque interpretamos mal uma das noções e um dos factos constitutivos do folclore, que é a tradição. A tradição não é algo retrógrado, nem é algo passadista, nem é algo que esteja congelado no tempo. A tradição evolui todos os dias, porque senão ainda estávamos a viver como o homem das cavernas. E nós, os que temos mais 50 ou 60 anos, já nos apercebemos bem da diferença que era a vida quando nós tínhamos 10 anos e daquela vida que nós temos hoje. O mundo evoluiu, o mundo não parou e, portanto, nós temos que ter a noção de que a tradição é exatamente isso. Aliás, tradição é uma palavra que deriva do grego latino traditio, que quer dizer transmitir. Portanto, a tradição é quando se transmite uma coisa de uma geração para a outra.
E a geração que acolheu, vive e transmite determinado bem, naturalmente deu de si, emprestou o seu caráter, impregnou a sua vivência com aquela que era a sua maneira de estar no seu tempo. Transmite à geração seguinte, por sua vez acolhe e adapta. Adapta a si e adapta aos novos tempos. E assim por ordem sucessiva. Portanto, temos que ter sempre em presença que a tradição é uma coisa viva. Aliás, há um escritor americano que definiu uma vez de uma forma muito simples, muito óbvia, mas tão eloquente, que é o seguinte: a tradição, aquilo que se transmite, é aquilo que está vivo. Não é a cinza da fogueira, é a brasa que está a arder. Porque se nós dizemos que aprendemos com os nossos antepassados por ver, fazer, por ouvir, contar e por nos chamarem a atenção de determinados pormenores, ora, aquilo que morreu, aquilo que não existe, que nós não vimos, não podemos transmitir, porque não conhecemos. Nós só podemos transmitir aquilo que vivenciamos. Aquilo que nos foi transmitido da geração, nós acolhemos, vivenciamos e transmitimos. Portanto, é esta noção que nós temos de ter quando falamos de folclore. Eu escolhi esta fotografia que tirei casualmente numa aldeia ribatejana, que é a Azinhaga, no Ribatejo, e que acho maravilhosa. Agora já repasso que as andorinhas não fazem estes ninhos porque os beirados são diferentes. Mas os beirados antigos, à portuguesa, eram assim, e as andorinhas faziam os ninhos. A andorinha, como sabem, é uma ave migratória que vai e vem, mas que tem um GPS muito afinado que o traz sempre ao ponto de partida, onde nasceu. E, portanto, aqui temos várias gerações de ninhos de andorinhas, mutatis mutandis, que quase nos faz lembrar um bairro social. É o bairro social das andorinhas, é aqui que elas nasceram, cresceram, viveram, partiram e regressaram. E temos aqui, assim, um beirado muito antigo, já cheio de ervas. Isto permite-nos ver como nós temos neste mesmo espaço, parece um espaço morto, temos o passado, que é a construção antiga, são as ervas, tudo isso, temos o presente, que é o uso que as andorinhas lhes dão ainda hoje, e temos o futuro, que são as novas andorinhas que nascem naqueles ninhos e que iniciam assim a sua vida. Portanto, nós temos que encarar por tudo e para tudo como tendo um passado, um presente e um futuro. E é com esta mente que nós devemos, efetivamente, encarar tudo aquilo em que nos envolvemos. Ora bem, muito sinteticamente, um pouco da história do folclore. O interesse pelo folclore nasceu nos finais do século XVIII e nos princípios do século XIX, quando alguns estudiosos, como os irmãos Grimm e Johann von Herder, iniciaram pesquisas sobre a poesia tradicional da Alemanha, tendo-se descoberto, a partir daí, a cultura popular como oposição à cultura dita erudita, que era então cultivada pelas elites e pelas instituições oficiais. Aquilo que era cultura popular, que era do povo, não tinha cabimento nessas esferas do saber, e apenas com as histórias que os irmãos Grimm recolheram, trataram e publicaram. Ainda não há muitos anos, o Círculo de Leitores publicou uma coletânea das histórias dos irmãos Grimm, que é de facto muito importante e para aqui torna-se também significativa. E quando, de facto, este interesse que foi despertado pelos irmãos Grimm e por von Herder se divulgou por outros países, de alguma forma ampliou-se também o âmbito do estudo, que deixou de ser apenas a poesia popular, para passar para outras expressões e formas literárias e também para a música, para as práticas religiosas e outros factos que, ao tempo, eram chamadas antiguidades populares. Já vamos ver como o pai da expressão folclore tratou efetivamente esta noção das antiguidades populares. Neste início de sistematização, quando houve pessoas como os irmãos Grimm que foram objetivamente à procura destes bens, recolhiam-os, mas sabiam ao que iam procurar, não tropeçavam por acaso numa cantiga, olha, está aqui uma cantiga, não. Eles já tinham uma forma sistematizada de investigar, iam objetivamente à procura
à procura destes bens, felizmente para nós. Todos sabem, isto é a expressão papagueada do folclore, folk mais lore. Agora, temos que passar da expressão papagueada para a expressão assumida, que é aquela que reflete a noção e o conhecimento que nós temos sobre estas coisas. Este tal Ambrose Merton, que todos conhecemos como William John Thomas, usou esta expressão numa carta que dirigiu a uma revista de arqueologia da Ateneu e usou-a efetivamente para simbolizar as tais antiguidades populares. Folk, todos sabemos, é povo, lore é saber ou conhecimento. Portanto, folclore é o saber ou conhecimento do povo. O termo passou efetivamente a envolver as tradições, os costumes e as superstições das classes populares. Nota-se logo nesta fase inicial deste termo folclore aqui uma questão que tem a ver com a história não escrita de um povo. Ora, a história que não é escrita é uma história oral. E vamos ver até que ponto a oralidade é importante para a fixação deste conceito, desta definição. Mais ou menos pela mesma altura, o Van Gennep, que é sobretudo um intelectual, conhecido muitas vezes por ter estudado os rituais de passagem, e todos nós da nossa vida temos rituais de passagem que nem nos damos conta deles, porque os vivemos de uma forma tão espontânea e natural que não nos apercebemos disso, mas antigamente, na vida do povo, esses rituais eram muito marcados. Basta dizer, por exemplo, que quando uma criança estava a trabalhar no campo e a primeira vez que oferia uma jorna parecida ou igual com a do homem adulto, tinha de pagar a patente. Pagar a patente era esse tal ritual de passagem. Passava a ganhar como um homem, deixava de ter a criança, embora pudesse ter 15 ou 16 ou 17 anos, mas pela sua desenvoltura física, pela sua força e alguma técnica que ia aprender no trabalho agrícola, já lhe permitia oferir então a jornada de um homem e por isso tinha que pagar a patente. Quando o homem ia às sortes, ir às sortes significava que ia à inspeção militar, era uma fase importante para a definição da vida do homem e a partir daí a vida do casal. Havia também uma série de rituais associados e eram esses mesmos rituais de passagem. Quando o homem deixava de ser solteiro e passava a ser casado, havia também os rituais de passagem de um Estado civil, que não era apenas um Estado civil, mas era um padrão e uma forma de vida. E, portanto, tudo isso tem a sua justificação, tem os seus fundamentos, e o Van Gennep estudou, enfim, de uma forma muito abrangente, todas estas questões relacionadas com os ritos de passagem. Mas também meteu a sua colherada, como se costuma dizer, nas questões do folclore, e veja-se a ideia, o conceito que ele tinha de folclore. Para ele, então, escreveu: o folclore não é como se pensa, uma simples coleção de factos disparatados e mais ou menos curiosos e divertidos. É uma ciência sintética que se ocupa especialmente dos camponeses e da vida rural e daquilo que ainda subsiste de tradicional nos meios industriais e urbanos. O folclore liga-se, assim, à economia política, à história das instituições, ao direito, à arte, à tecnologia, sem, entretanto, se confundir com estas disciplinas que estudam os factos em si mesmos, de preferência na sua interação com os meios nos quais evoluem. Ora, só este ensaio, esta tentativa de definição de folclore para o Van Gennep permitia-nos estar aqui assim um dia inteiro a falar. Desde logo, uma coleção de factos disparatados. Ora, quais são esses factos disparatados? É a vivência do povo, que, olhados preconceituosamente por quem está no estatuto social acima, ou estatuto cultural mais elevado, tende a considerar disparatado aquilo para os quais não encontra um nexo direto.
No entanto, disparatados não têm nada, porque eles são representativos de uma forma de ser e de estar na sociedade e de um padrão de vivência que era assumido na altura. Mais ou menos curiosos e divertidos. Curiosos certamente seriam, porque quem vivia em patamares sociais acima não se identificava muito com a vivência pobre, difícil do povo. Divertidos porque só se preocupavam com aquilo que era lúdico, com as tais danças e tudo isso. No entanto, vejamos como a distância que nos separa deste conceito do Van Gennep é imensa, é 2 séculos, e muitos de nós ainda continuam a ter a tentação de confundir o folclore apenas com as danças e com as músicas, quando o folclore é tanta coisa mais. Infelizmente que vamos tendo consciência disso. Depois verificar como efetivamente se assumia que o folclore era praticamente uma atividade, um padrão de vida dos camponeses, do mundo rural. É certo que naquela altura praticamente tudo era camponeses. Até ao início da Revolução Industrial, quando não havia indústrias, havia as artes e ofícios e havia os camponeses. Praticamente não havia mais nada. Mas, em todo caso, esta ideia de que o folclore tem exclusivamente a ver com as comunidades rurais está muito ultrapassada. Apesar de tudo, o Van Gennep ainda considera aqui assim uma escapatória, que é aquilo de tradicional que ainda subsiste nas comunidades ou nos meios industriais e urbanos. A indústria que estava a começar, os urbanos que eram os meios populacionais mais desenvolvidos, onde não se fazia diretamente a agricultura e já havia, digamos, os primórdios da atividade comercial antepassada daquela que nós vemos hoje nas cidades. E depois contém aqui, e isso é relevante, esta ligação à economia, à história das instituições, ao direito, à arte, à tecnologia. E se atentarmos, tudo isto é folclore. A forma como uma comunidade gera os seus conflitos entre membros é o apelo ao tal direito. O direito consuetudinário se ia transmitindo de geração em geração, se ia afinando de acordo com a forma como a evolução social também se fazia sentir. E depois a aplicação da justiça. Se nós lermos alguns dos primeiros etnógrafos portugueses, nomeadamente sobre o Rio do Douro e tudo isso, vamos ver como nas aldeias comunitárias se aplicava a justiça e quem a aplicava. A importância dos conselhos de anciãos, a importância antiga dos regedores das aldeias, que era uma espécie de chefe que tanto zelava pelas questões da política, não a política partidária, mas a política da gestão dos interesses coletivos e também a aplicação da própria justiça. Portanto, o Van Gennep desperta-nos aqui para uma série de coisas que são importantes. Ora, olhemos agora um pouco para o nosso país, folclore em Portugal. Essencialmente, considera-se que o folclore começou a ter alguma relevância, ou começou a ser abordado nos termos em que entendemos folclore, com o Almeida Garrett, que através da sua obra importante, O Romanceiro, que terá sido certamente a primeira obra já com um cariz folclórico a ser publicada, e reflete muitas das coisas das tradições da cultura popular e até da psicologia popular. No entanto, não se confunda o papel de Almeida Garrett como escritor, como político, como homem da cultura, homem do teatro, como um folclorista ou um etnógrafo, coisa que nunca foi. O Almeida Garrett elaborou esta coletânea que deu origem ao romanceiro português através de respostas indiretas. Ele não ia para o campo, como se vai agora, ou se ia há alguns anos, junto do povo anónimo fazer pesquisa. Ele ia junto de pessoas que conhecia, que eram da sua esfera